Fala da Naba, fala aí, Marcão. Vai, Agora aqui, ó. Fala da Naba, fala aí, Mota. Canta, Motinha. Vamos! Fala da Naba, fala aí, Mota. Cadê o som? Fala da Naba, fala aí, Quintino, que daqui a pouco, Agora, né? Tricolor também, Quintino. E tricolor o quê, Nos rapaz? Me últimos 2 respeita, jogos, rapaz. tá lá acompanhando nós. Ele Ah, se eu não for, a mulher me bate? mas pô, a camisa da bola. Nossa, pôs a camisa e tudo. Ó o mandado. Eu coloquei a camisa, eu tava com a camisa rosa. É igual do tricolor. Nossa. Parabéns, não tem problema, nossa torcida não tem preconceito não, Quintino, pode vir. Mas e aí, Motinha? Marcão, Diga. aquela coisa, né, o Crespo, Olha na lá, entrevista olha lá coletiva o Quintino ali. com dificuldades, né, Marco? Com dificuldades com o time aí, perdeu aí de última hora o Marcos triste. Antônio e o Pablo Maia, né? Tem mais um jogo aí com dificuldade para armar o meio de campo, Marcos. Como fazer? Graças a Deus vai ter o Data FIFA, né, para tentar recuperar os jogadores. Mas o Crespo fala que é difícil montar um elenco assim, né? Não chega a ser uma novidade o São Paulo ele ter dificuldade para poder escalar uma equipe que ele acha conveniente por conta de lesões, né? Tem sido assim desde o começo da temporada e com o Crespo não tem sido diferente, né? Infelizmente, aliás, já falando um pouquinho do que foi o jogo também, né, Motinha? Fala aí, Fábio. Nessa sequência que o São Paulo teve ali de enfrentamento contra a Bahia, contra Vasco da Gama fora de casa e contra o Flamengo, teoricamente esse jogo contra o Bragantino, que também era em casa, né, já que o mando do São Paulo tá sendo na Vila Belmiro, desses 4 jogos ali, Motinha, O mais era, fácil. na teoria, o mais fácil. Então, pelo que o São Paulo conseguiu fazer contra a Bahia, contra a Vasco e contra o Flamengo, eu acho que o torcedor que foi pra Santos lá imaginava que o São Paulo fosse vencer. Não que fosse dar show, nada disso, mas que fosse conseguir os 3 pontos. Infelizmente, não foi isso que a gente viu. Né, tudo bem que choveu, tudo bem que o campo estava pesado, entre aspas, mas a bola não chegou a parar, então eu acho que o desempenho do São Paulo foi muito ruim. Desde o começo da partida, o São Paulo não conseguiu imprimir um ritmo forte, né, a ponto de você levar ali grandes perigos pro goleiro Cleiton, lá o goleiro do Bragantino. E aí já no segundo tempo lá, um pênalti idiota, na minha opinião, do Enzo Dias. Eu gosto do futebol do Enzo Dias, acho que era um cara que ele se doa pelo time, é um cara guerreiro, é um cara esforçado, etc. Mas, cara, a quantidade de pênaltis que o Enzo Dias ele comete é um negócio absurdo. Né, cara? É um negócio absurdo. Então ele dá bote dentro e fora da área da mesma forma. É um cara extremamente imprudente Ele aí. não pensa? Foi dessa forma aí que ele acabou fazendo a penalidade, se eu não me engano, em cima... Não lembro quem que foi o jogador do Bragantino, enfim, mas ele tem o cruzamento pra dentro da área, ele não consegue se antecipar, ele vai empurrar o jogador e acaba causando ali esse pênalti que deu originou a vitória do Bragantino. Aliás, muito bem cobrado pelo John John. A gente fala bastante do Reinaldo batendo pênalti, mas o John John também, quando tem pênalti, é difícil o cara errar. E o Rafael, que, né, não saiu nem na foto, pra mim não teve culpa nenhuma. Enfim, resultado ruim, né, Motinha? Porque, como eu disse, aí o São Paulo, depois de ter conseguido 3 bons jogos ali, 3 bons resultados contra Bahia, Vasco e também o Flamengo, 2 vitórias e um empate, eu acho que freia, né, o ímpeto dos jogadores do São Paulo, pensando na possibilidade Marcão. de encostar de um G6 ali. E isso aí pra torcida também foi uma ducha de água fria. Fala aí, Quintino. São Paulo, eu tava dando uma estudada aí, né? Sofreu 9 pênaltis no Brasileiro. O goleiro não conseguiu pegar nenhum. Tô dizendo que a culpa é dele, porque a probabilidade maior é do atacante, sim, né? né? Mas Você 9 quis pênaltis dizer tinha que ter pego um, doisinho aí, Agora né? você foi maldoso. Você foi maldoso, você quis dizer sim, você quis dizer sim. Mas assim, Você ô teve Quintino, personalidade. até em relação a isso que você tá falando, tirando aquela decisão lá da Supercopa Rei contra o Palmeiras que o Rafael pegou, penalidade lá, etc. Pegou 2, né? Eu acho que ali criou-se uma expectativa de que o Rafael fosse um grande pegador de pênalti, não é? Eu acho que Exatamente. o Rafael é um bom goleiro, mas ele não tem muito essa característica aí de tafarel, vamos dizer assim. Mas, de qualquer maneira, Motinha, essa derrota aí com o empate do Fluminense, o São Paulo já é o 8º colocado, o Fluminense é o 7º, e o São Paulo já tá a 6 pontos do 7º colocado. Então, imaginando aí um cenário que o São Paulo ele vai ter que pensar na possibilidade de continuar pontuando e torcer contra adversários, lembrando, o São Paulo ainda faz um jogo ali de confronto direto contra o Fluminense, então a gente pode colocar na conta ali, vamos dizer, 3 pontos de diferença, mas enfim. Eu acho 5 que jogos tem que ganhar 3, né, Max? Você pretende pegar a pré-Libertadores. É que assim, Motinha, eu Não, acho tem que ainda ganhar que todos, eu acho que ainda abre um 3. G8 aí. Eu acho que ainda abre um G8, tá? Eu acho que o que é G7 pode acontecer de virar um G8. Mas já só que... se o Cruzeiro ganhar, hein? Não, o Fluminense também. Tem o tá à frente do São Paulo. tem o Fluminense. Então, dentro desse cenário, aí, se eles ganharem, eles vão pra Libertadores de forma direta e abre essa vaga pra pré. Então, eu acho, Motinha, que vai virar um G8, tá? Mas o São Paulo aí, cara, eu não acho que o próprio torcedor aí tá tão confiante assim pelo desempenho do São Paulo contra o Bragantino. Isso mostra um pouquinho o reflexo do que é o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Essa oscilação que o São Paulo tem aí,
vem de bons jogos, aí quando você pega um adversário mais fraco que na teoria era pra vencer, não consegue, né? Lembrando que o Bragantino é a pedra no sapato independente de fase, né, Motinha? Conseguiu vencer o Corinthians aí dentro de 10 jogos ali. A única vitória que eles tinham conseguido foi contra o Corinthians. E aí depois vem na cara do São Paulo também em casa, né? Já que o jogo foi na Não, e quando Belmiro, ganha do Amanda Nossa. Corinthians era 4 derrotas consecutivas, viu, Pois Marcos? é. Então, mano, eu acho que assim, o Bragantino é um time que... Ele é traiçoeiro, velho. É um time traiçoeiro. Depois não, que... porcaria. Vamos falar a Não, verdade. mano, mas ele sempre dificulta. Contra São Paulo, Corinthians, até contra o Palmeiras. Depois dessa fusão. Porcaria, você acha, mano? Depois dessa fusão que teve com o grupo do Energético lá, os caras, vou te falar, mano, os caras cresceram. Contra a grande, aí os caras sempre arrumam. Sempre arrumam alguma coisa. Nos outros anos eu até concordo com você, mas esse ano o Bragantino não caiu pelas tabelas aí de bobeira, não. O time do Bragantino é muito fraco. Mas quanto foi Muito o fraco. Bragantino e Corinthians aí, mano? Já fez os 2 jogos? 2x1, já. Agora é o segundo turno. O Corinthians perdeu agora em Bragança, 2x1. Ele perdeu agora, O mas Corinthians ele costuma. Não, então, mas o no Corinthians, ele primeiro costuma turno dar foi azar com quanto? o Bragantino mesmo. O Corinthians acabou empatando ou perdeu na arena. Se eu não me engano, foi empate, Corinthians e Bragantino na Então, arena. mas tá vendo? É isso que eu tô falando. É uma porcaria, mas, mano, Não, mas arrancou- não é porcaria. É que eles ficaram um tempo mas sem esse ganhar, não, né? é o Mauro Agora. que tá Acho que falando, estavam 8 ou 10 jogos sem ganhar, não tava? Tava contra o Corinthians. É. Já vinha de 4 derrotas consecutivas e ganhou do Corinthians. Então, se empatou na arena e ganhou do Corinthians, mano, Corinthians contra os caras aí perdeu 5 pontos. Entendeu? Contra Mas se o você São pegar Paulo o Corinthians e Ceará, o Corinthians também perdeu pontos pra cacete. Mas enfim. O Corinthians ele perdeu pontos aí ridículos aí pra um monte de time que tá dentro do Z4, inclusive, Marcão. Ó, Marcos, São Paulo que vai passar por uma avaliação médica, vai aproveitar essa data FIFA aí já para fazer uma avaliação médica e física dos jogadores, né? Pensando já no ano que vem, lógico, né? Saber quais condições dos jogadores. E também o São Paulo que vê como prioridade para o ano que vem a reformulação do departamento médico. Que bom, né? Renovação de aparelhos, do Refis Plus e de profissionais. Que né? bom. Então a prioridade é essa, diz que o bastidor de São Paulo está trabalhando nisso, que realmente Tem uma parceria agora com a Smart Bambi. Como? A Smart Bambi. Né? Cala tua boca aí, lixo. E o Crespo na entrevista coletiva falou, Marcos, que realmente vai ficar ano que vem, né? Ele tem um contrato até o fim de 2026, né? E até o repórter pergunta para ele, mesmo com a dificuldade que você fala que o São Paulo está enfrentando e tudo, você vai continuar? Ele falou, vamos tentar mais um ano, né? Ele falou que é meio inexplicável, porque ele já vê numa situação que o São Paulo estava numa vida difícil, né, Marcos? Já estava ali no rebaixamento, lutando ali, já que é quase caindo ali no rebaixamento, né, Marcos? Exato, então assim... Ele aceitou o desafio e Mano, vai continuar. Tem muito O emocionado... Corinthians perdeu as duas pro Bragantino, em 2x1 as duas. Isso que é uma porcaria. Isso que é uma Mas é o que porcaria. eu falei, mas isso não faz o Bragantino um bom time. Coisa que o Campeonato Brasileiro também tá se arrastando pelas O tabelas. Bragantino é uma tá em que porcaria lugar também. no Brasileirão? Não, mas assim, 11º, 12º, Não, tá eu tô igual dizendo É o isso aí, na seguinte, segunda metade da tabela. contra os grandes aqui em São Paulo, os caras sempre dão trabalho, irmão. Mas enfim, Deve esse ser o assunto bicho já maior, foi. E com relação ao Crespo aí, Motinha, eu acho que o Crespo tem alguns pontos a melhorar, né? Eu acho que essa insistência, às vezes, no 3-5-2, ela pode mudar dependendo do adversário, dependendo do cenário onde ele tenha mais possibilidades para poder trabalhar. Isso se limita muito por conta da questão das lesões que o São Paulo hoje tem. Mas eu espero que isso pro ano que vem aí, tendo a volta de alguns jogadores importantes, ele tenha variações em relação ao esquema tático. Só que aí tem muito emocionado que já fica, tem que mandar o cara embora, porque bebibi, bababá, não sei o quê. Como você bem disse, o torcedor ele tem memória curta. O Crespo, ele chega no São Paulo assumindo o time na boca da zona do rebaixamento. Então, se hoje o São Paulo ainda tá na 8ª colocação, chegou a brigar mais em cima da tabela, aí quando teve aquela sequência de bons resultados, muito se deve ao Crespo. Né? A diferença pro ano que vem, do ano passado, né, Marcos? A diferença do ano passado no Brasileirão é gigante, né, velho? Então, mas é isso que eu tô falando. O Crespo, pra mim, não é nenhum grande estrategista, mas é um bom treinador. Eu acho que falta melhorar alguns pontos ainda com essa variação tática, dependendo do adversário, dependendo de como você precisa jogar. E a realidade Acho do que ele São pode Paulo, mudar né, algumas Marcos? coisas. A realidade do São Paulo, com jogadores, a quantidade de jogadores lesionados, Sim. os reforços que vieram, o que o São Paulo tem e o que o São Paulo pode hoje, e é com o Crespo. Vai fazer o quê? Algum técnico vai fazer grande diferença hoje, vai fazer grande diferença com esse elenco, com esses problemas que o São Paulo tem? Eu não vejo, Motinha, um desgaste de jogadores com treinador, tá? Eu não vejo, sinceramente eu não vejo. Mas tem clubes aí que de repente você fala assim, mas não tem quem trazer. Tem um monte de treinador que é da mesma prateleira do Crespo, por exemplo. Mas assim, eu acho que vale a pena ter a manutenção do Crespo para 2026, porque como eu já disse, eu acho que o grupo acredita no treinador, eu acho que dentro de um cenário onde ele pega um time na boca do Z4, consegue resgatar, né, fazer o São Paulo até apresentar um bom futebol, né, em determinados momentos. Depois das eliminações, eu acho que o São Paulo meio que é aquele aluno que, sabe, empurra o resto do ano com a barriga. Então, acho que pro ano que vem, voltando Caleri, André Silva, Rian Francisco,
o Oscar Ele podendo estando em montar, condições, escolher algumas. o Lucas contratações. voltando também a ter uma melhor condição física. Eu acho que esses jogadores aí, já tô falando de 5 jogadores que brigam aí por titularidade. Você entendeu? Tipo, 4 ou 5 jogadores ali que vêm pra encorpar E esse alguns elenco que vão o São Paulo embora, tem. né, Marcos? Então, acho que dentro desse cenário vale a pena insistir, pelo menos aí, pra começar a temporada com o Crespo, sim. É isso Gostem aí. ou não gostem, acho que o Crespo vai permanecer pra 2026. Boa.